Estamos começando aqui hoje o Moreira Cast. E esse podcast nasceu de uma ideia para trazer aqui informações sobre o comércio e desenvolvimento econômico da nossa cidade. E para começar o primeiro podcast, eu convidei uma pessoa aqui que eu tenho um currículo bem pequenininho dele aqui, ó. Professor, psicanalista, historiador, escritor, secretário, vereador, já foi vereador. Ele também fez o movimento da fundação do movimento bíblico. Já foi consultor de cultura, turismo e meio ambiente para várias pessoas que estavam começando a entrar, vários secretários, não sabia como começar, estava aí ele para dar essa mentoria. Foi diretor também, já criou a ONG Cactã, muito conhecida, amante da cultura nordestina e do cangaço, sem contar na cultura indígena, que ele também é fã da cultura indígena. Criou muitas leis também enquanto secretário. Ele também aqui já foi presidente de partido, presidente de sindicato, além de dar também muita assistência às pessoas. Ele foi um assistente social mais voltado para o lado pessoal, nada tão direcionado a alguma ONG, alguma coisa que faça parte disso. E o nome dele é Isaquiel Braz. Além de tudo, é meu sogro. E aí, Isaquiel Braz, a gente vai contar aqui um pouco sobre a história da cidade, lá desde o comecinho, de quando formou, de como vieram os índios e como chegaram até aqui, na verdade, né? Até os momentos de hoje. Se apresenta, tem mais alguma coisa que eu esqueci aqui nesse seu currículo? Não. Só professor durante 36 anos. Isso é marcante da vida de um ser humano. Né? Pai de 5 filhos, 15 netos, 2 bisnetos. Né? E sou um apaixonado pela cultura. Cultura nordestina é o meu forte. Meio ambiente, sou um fiel defensor da causa do meio ambiente. E, acima de tudo, eu sou um apaixonado pela vida. Sei. Eu sou um grande admirador seu. Independente de sermos meio ligados familiar, porque eu sou casado com a sua filha, mas uma coisa que eu achei muito interessante, e ainda acho, é esse livro que o senhor começou a fazer, falando sobre a história da nossa cidade, que eu acho até de suma importância a história de qualquer cidade. E eu vejo que, muitas vezes, a gente tem um pouco incentivo do governo, cultural, das pessoas também. E como que foi a ideia de criar esse livro aí? O senhor que também é historiador e fez parte também da história dessa cidade, está fazendo. Veja bem, a história dos municípios brasileiros, praticamente elas inexistem, porque as pessoas não se preocupam muito em contar as origens do seu povo. E no Brasil nós temos um problema muito sério com relação à questão de memórias. Uhum. E com grande especialidade, falando de Águas Belas, as pessoas não gostam de memória. Uhum. Então, para você ter a ideia, Águas Belas não tem um único livro impresso, escrito sobre a história propriamente dita de Águas Belas. As origens de Águas Belas, como tudo começou. Então, como eu sou cidadão aguasbelense, porque, na verdade, eu sou itaibense, como eu sou um cidadão aguasbelense, sou um apaixonado por Águas Belas, então eu decidi que eu escreveria um livro, Memórias, contaria a história o surgimento de Águas Belas. Esse livro está no prelo, está na iminência de ser impresso. Uhum. Deverei estar lançando esse livro em breve. E aí, no livro, nós contamos um pouco da história propriamente dita, de quando surgiu a cidade, de quando surgiram os primeiros habitantes não índios, porque uma coisa, você fez uma colocação de quando os índios apareceram em Águas Belas. Então, nós não temos uma data exata, não existe um registro
do surgimento dos primeiros índios aqui na região de Águas Belas. A única coisa que sabemos é que já por volta de 1661, os padres do oratório eles já estavam aqui na vila de Nossa Senhora da Conceição do Panema, que era assim denominada. Eram grupos de padres do segmento do oratório. Então eles vieram aqui para Águas Belas no intuito de catequizar os índios existentes aqui. Então não existe uma história que venha a dizer que está com tantos anos que os índios estão em Águas Belas. Essa data é imprevisível, ela é indefinida, não se sabe. Agora, se o Brasil foi conquistado por Pedro Álvares Cabral por volta de 1500, então já por volta de 1661, os padres da congregação do oratório já se faziam presente, é sinal que esses camaradas estão aqui há muitos e muitos anos, que eles habitam a região aqui de Águas Belas. Quer dizer que os primeiros relatos dos povos indígenas já veio aí 1661. 1661. No caso, então, esses padres já seriam o quê? Portugueses que chegaram até Águas Belas? Com certeza. Certo, certo. A ideia era uma confraria portuguesa, religiosa. E essa... Porque o que é que se dá? O que é que acontece? O que acontece é que quando os portugueses conquistam o Brasil, não é bem um descobrimento, tem pessoas que discordam dessa minha teoria ou desse meu pensamento, mas eu não acho que foi um descobrimento, foi de fato uma invasão. Como os portugueses chegaram pela região litoral, então os índios que habitavam praticamente ao litoral, dada a perseguição, já 100 anos de perseguição, de 1500 a 1600, então eles começaram a migrar para o interior, justamente para fugir da perseguição, da escravidão, que eles eram requisitados para trabalhar nos engenhos também, de cana-de-açúcar, e trabalhar nas fazendas de café também. Então era um trabalho basicamente escravo. Então eles começaram a fugir da perseguição do não índio, que as pessoas por vezes classificam como o branco. Eu não gosto muito dessa denominação de branco, mas começaram a fugir dos portugueses e foram adentrando ao interior da região, de toda a região brasileira. No caso mais específico aqui, nós, de Pernambuco, então, e Alagoas, os índios foram buscando se refugiar e habitando por essas paisagens, por essas paradas aqui. Sim. No caso, pode ser, aí uma hipótese, que os índios aqui já estejam fugindo naquela época do litoral e se armazenaram, se alocaram aqui nessa região também. A probabilidade é justamente essa. Porque eu vi também, eu cheguei a ler... A busca de refúgio. Eu cheguei a ler um rascunho lá do seu livro, quando ele estava ainda datilografado na época, e eu vi que tinha teve uma junção de tribos, e onde nasceu a tribo Funiô. Porque, na verdade, os índios aqui de Águas Belas, o povo Funiô, é uma junção de Fola, Foclaça, Carnijó, Carejós e Bobradás. Mas isso é um outro departamento, porque é uma outra história para uma outra live, um outro podcast. Que a gente veio falar realmente sobre como a história de Águas Belas e como a economia, né? A economia associada a isso. Quando os padres vieram aqui, eles tinham um intuito econômico de, sei lá, de aí você não tem esse registro de 1600, de 1500 a 1600, de 1600 até 1700, é quando, por volta de 1700, então, para residir em Águas Belas, justamente por volta de 1700 e algumas coisas,
João Rodrigues Cardoso se instala, que é justamente no ciclo econômico da expansão do gado no Brasil. 1700. Exatamente, a partir de 1700. Então, o Brasil, ele tem a sua história, ele está literalmente associada à produção econômica. De acordo àquilo que se produz, aquilo que se vende, aquilo que se ganha dinheiro, o comércio, de uma forma geral, generalizando, de uma forma geral, o comércio, a vida comercial e econômica de um país é quem dita a sua cultura e a ocupação do solo. No caso, nesse primeiro contato, a intenção era agropecuária. E tem relato de qual produto eles já estavam investindo? Não, a criação do gado. Justamente Primeiro era o gado. Águas Belas, ela surge dentro do ciclo econômico da história do Brasil, do ciclo do gado, já por volta de 1700. Tanto é que as terras aqui ocupadas por João Rodrigues Cardoso chamou a atenção deles pelo fato da abundância de água e as pastagens também com fartura. Mais precisamente a questão da abundância de água existente na Serra do Comunati. Quer dizer, aí o pessoal vem pelos sertões afora, desbravando como verdadeiros desbravadores, no caso do não índio, do branco, porque os índios, nós não vamos dizer assim, não, essas terras eram totalmente selvagens, não, porque já eram ocupadas. Elas já eram ocupadas pelos índios. Você falou aí de João Rodrigues e da abundância de água que a gente tinha. Tá aí, foi nessa época justamente, porque aí João Rodrigues Cardoso vem para cá justamente para criar gado. Entendi. Que é do ciclo econômico do gado. O nome Águas Belas já vem desse tempo, aí nesse mesmo período que tinha essa existe uma controvérsia que diz que o ouvidor Jacobina, visitando essas terras, teria bebido água daqui da serra e teria pronunciado a seguinte frase: que belas águas essas dessa região, isso aqui deveria se chamar Águas Belas. Alguns historiadores, como Sanelva de Andrade, dá ênfase a essa frase do ouvidor Jacobina. No entanto, eu e alguns outros pesquisadores, como o professor Luciano, alguns pesquisadores estudiosos, não quero me dominar aqui como historiador, mas nós discordamos disso porque muito antes disso, você já tem a vila de Nossa Senhora da Conceição de Águas Belas, muito antes do tal ouvidor. Então, há registros a ser pesquisados, a ser estudados, de que muito antes do tal ouvidor Jacobina vir a Águas Belas, beber água aqui da Serra do Comunati, que até as pessoas ainda hoje costumam dizer assim, quem bebe da água da Serra do Comunati jamais esquece. Então, essa é uma frase baseada no ouvidor Jacobina. Então, há controvérsia. Justamente dentro dessa questão da controvérsia, o meu livro ele se intitula Retalhos de Nossa História, porque são fragmentos. Eu não estou me denominando como o dono da verdade, o senhor da verdade, ao lançar esse livro, mas dando a oportunidade para que outros pesquisadores, para que outros historiadores também possam ter a sua vez de lançar os seus livros, até contestando alguma informação que, porventura, eu esteja lançando nessa primeira obra escrita, nesse primeiro livro exclusivo, editado sobre a história de Águas Belas. Então, com toda a humildade que tenho, o título do meu livro é justamente Retalhos de Nossa História, porque são fragmentos. Entendi. Porque é muito difícil pesquisar em Águas Belas, porque aonde você dispõe de arquivos, dificilmente as pessoas facilitam a sua pesquisa.
Então, eu não sei porquê, não sei o que acontece com as pessoas, elas dificultam as pesquisas. É tipo assim, a pessoa, o senhor sabe que ela tem um material, quando o senhor vai atrás, É porque tem os arquivos, você tem os arquivos nos 2 cartórios, você tem o arquivo da paróquia e você tem outros arquivos aqui. Sim. Né? E quando você vai, por exemplo, você vai à paróquia, aí chega lá, o vigário da paróquia põe dificuldade de você pesquisar. Você vai no cartório, o chefe do cartório lá dificulta o seu trabalho, porque uma pesquisa não é algo que você faça em 2 horas, em 3 dias, em 3 meses, em 4 anos, em 5 anos. Uma pesquisa é um objeto de consulta permanente. Então, assim, eu cheguei à conclusão, que as pessoas não gostam muito de resgate de memória. Entendi. Daí o meu livro, ele se intitula Retalhos de Nossa História, e ele está muito longe de ser a palavra final sobre a história de Águas Belas. Em breve estarei fazendo o lançamento desse livro, se Deus quiser, e aí dá oportunidade para que outras pessoas possam pesquisar. Retalho de nossa história. Eu acredito que o título já vem da dificuldade, como o senhor falou, né? É porque são fragmentos, justamente. Isso. Ele não é uma história pronta e acabada. Entendo. Ele não é uma Bíblia Sagrada de Águas Belas. O senhor falando aí, eu lembrando aqui, né? Eu digo, você vê grandes países, grandes potências, o quanto eles investem em conhecer realmente a história deles, para saber o momento atual e as dificuldades que passaram. Enquanto tem pessoas que têm a vontade de desenvolver um projeto, de ir atrás e montar uma estrutura histórica, como o senhor está fazendo, que esse livro com o título de Retalho de Nossa História, ele pode servir de base para que outras pessoas peguem trechos daqueles retalhos e construam uma história ainda mais densa. Com certeza, ele serve de inspiração. Tanto é a preocupação, a que eu quero elogiar o professor Luciano, é um dos mais excelentes historiadores e pesquisadores aqui de Águas Belas. É um professor de história, nota 1000, a nota que eu dou para ele. O professor Luciano, ele ajudou na revisão desse livro, ele tem me incentivado bastante, apesar de que faz muito tempo que eu fiz essa pesquisa e nunca consegui, dada a situação financeira, nunca consegui lançar o livro, só agora, através de um amigo, o Mauro, que é outro professor, filho de Águas Belas, natural do povoado do Garcia, que está me dando assim um grande incentivo também. Então, assim, a primeira obra, o primeiro livro, porque em seguida eu vou lançar mais 3 outros livros, um sobre o município de Itaíba e o outro sobre o município de Iati. E, por último, devo estar lançando um livreto também sobre a história de Lampião, que são histórias contadas por Audálio Tenório, por Afonso Deodato. Sim. Foram pesquisas que eu consegui fazer. Então, muito longe de pensar em ser um escritor, de me autodenominar como o escritor, o historiador, escritor. Eu sou apenas um estudioso da causa. Eu gosto da história de Águas Belas, ela me fascina. Eu tenho um verdadeiro fascínio e gosto da história do Nordeste também, que é muito fascinante. E provas disso não faltam, né? A quadrilha mesmo, por exemplo, já está com o quê? Décadas que o senhor manteve uma quadrilha lá na Rua Leão Coroado. Mas, voltando aqui, Tia, para o assunto, aí o intuito do pessoal vir para cá foi com o gado, né? E a gente tinha outras conversas, eu vi que teve um ciclo, depois desse mudou o ciclo. Porque, assim, a história de um município, ela está associada diretamente à produção econômica. Aquilo que ela produz, aquilo que ela comercializa, aquilo que ela vende, aquilo que ela consegue comercializar, ela consegue vender para que as pessoas daquela região elas tenham uma vida, digamos, uma vida boa,
a partir do que elas produzem. Então, nenhum município ele foge a essa regra. Então, Águas Belas, como eu já falei, ela começa justamente no ciclo do gado, na história do ciclo do gado do Brasil. Uhum. Uma vez essa produção, eu estou esquecendo um detalhe aqui antes, você tem justamente Águas Belas, ela começa com a produção de cana-de-açúcar. Então, ela foi uma grande produtora de cana-de-açúcar. Nós chegamos a ter uma quantidade de aproximadamente mais de 30, 40, talvez a gente consiga chegar aos 65 engenhos de trapiche, que era aquele engenho que é puxado, movido a boi, que produzia mel, rapadura. Sim. E é bastante interessante porque eu ainda alcancei vários engenhos e eu ainda estou com uma relíquia de um engenho de João Araúna, que me foi presenteado no intuito de restaurar esse engenho. Ele é uma relíquia, porque dessa quantidade de engenhos de cana-de-açúcar, nós temos apenas 2 protótipos. Um lá na Serra, que acaba de ruir, o engenho de Minerval, já na região da Serra das Antas, depois da Serra das Antas, na região do povoado de Curral Novo. Lamentavelmente, ele ruiu recentemente, e os resquícios dele está comigo. Eu ainda pretendo restaurá-lo e deixá-lo de lembrança da história, de um período econômico da história de Águas Belas. Então, você tem a produção da cana-de-açúcar, você tem a produção do gado aqui, em larga escala também. É interessante, quero chamar a atenção dos ouvintes aí, das pessoas que estão nos acompanhando, que essa produção de gado, depois a gente retoma a produção do gado, mas depois, quando na história do Brasil a produção de gado, o ciclo do gado, ele entra em crise, então Águas Belas começa a produzir algodão, já por volta de 1900. Essa produção de gado ela vai dos idos de 1800, de 1700 até 1800, até meados de 1800. A partir de meados de 1800, então a crise do gado no Brasil, ela se arrasta. Então o Brasil procura produzir outras coisas. Aí você tem, Águas Belas chegou a ter fazendas de café também. Logo depois do algodão. Logo depois do gado. Do gado. Logo depois do gado. Nós tivemos algumas fazendas de café aqui na Serra das Antas, justamente aqui na Serra do Comunati. Tanto é que ainda hoje você encontra resquícios, apesar de ter ruído também o casarão, onde era uma fazenda de produção de café, mas justamente do Coronel Né das Antas. É bastante interessante isso. Pena que o casarão ruiu, que é o casarão da Grota Funda, da Baixa Funda, que era propriedade de Eudaldo Tenório, mas pertenceu ao Coronel Né das Antas, que era o pai do coronel, do barão de Atalaia, que foi embora de Águas Belas, migrou, foi embora para Alagoas, se instalando lá por Alagoas. E depois nós tivemos o quê? Tivemos a produção de algodão, tanto é que ainda temos na rua Leão Coroado, que começa a ser demolido, destruído, um grande despopador de algodão. E aí quando você vai pesquisar a história, aí você vê o surgimento do povoado de Curral Novo
com o coronel Mané Chico, o coronel Manuel Francisco dos Santos. Então, o Curral Novo surge em torno também da produção de algodão, de um vapor de algodão. É até hoje conhecido então, como o povoado, vapor, né? A casa também ruiu, está sendo destruída, que eu chamo a atenção para essa nossa conversa da questão da memória, a ausência de preservação de memória das nossas autoridades de uma forma geral. Então, aí você tem no município de Itaíba hoje, a antiga Assurema, ela surge justamente no período da produção do algodão. Assurema. Assurema, que foi o primeiro nome que Itaíba recebeu. Sim. Ela foi denominada Assurema, depois denominada de Pau-Ferro e, por último, Itaíba. E aí, para sua surpresa, você tem o povoado de São Paulo, né, que mais tarde se chamou Mucambo, que depois se chamou Iati. Então, você tem também o São Paulo, ele surge justamente no período da expansão da produção do algodão. Então, Garcia também não foge à regra, o Garcia surgiu também justamente em torno da produção do algodão. Aí você vê a história econômica de Águas Belas. Ela começa com o gado, passa pela cana-de-açúcar e chega à produção de algodão. Então, Águas Belas foi uma exímia produtora de algodão. Todo esse algodão, ele era despopado aqui no vapor na Leão Coroado, lá no povoado de Curral Novo também, e esse algodão, ele era levado em cima de mulas, de burros, para a cidade de Bom Conselho, para o município de Bom Conselho, porque de lá pegava o trem e encaminhava para Garanhuns e de Garanhuns, Recife. Que o trem, é interessante isso, eu trago esses relatos na história, que o trem conseguiu chegar de Recife a Garanhuns, de Garanhuns a Bom Conselho, mas quando foi para o trem vir para Águas Belas, então os coronéis da época, infelizmente, não permitiram, porque eles consideravam que era um grande avanço e Águas Belas não tinha muito lá com que se desenvolver dessa forma. Não tinha, vamos dizer assim, os políticos não deram incentivo. Isso é o tipo de coisa que acontece até hoje, né? Exatamente, a gente. Então você tem essa história econômica. É interessante que as pessoas que estão nos assistindo, que elas percebam que a vida de uma cidade, ela está interligada à questão econômica, política, social e cultural. É por isso que nós temos essa cultura de sermos um povo assim um tanto quanto fechado. Somos cordiais, somos gentis, sabemos receber muito bem as pessoas, mas ainda temos uma economia travada, aonde alguém se sente ameaçado por outro, porque o outro está tendo uma ideia semelhante à sua. Aí acha que ele vai atrapalhar a sua vida, ele vai atrapalhar a vida da cidade. Eu estava estava estudando com meu filho, e tinha uma história que ele tinha que assistir um livro para fazer um resumo. E tinha que assistir um livro, assistir um filme para fazer um resumo do filme. E nesse filme tinha um grande empresário que os fazendeiros, por medo da visão que ele tinha, que ele chegou a ser o homem mais rico até do que o Brasil. Eu não lembro agora o nome do cara, mas eu vou botar aqui na legenda. E eles, por medo da visão dele, ele estava trazendo, na época da Revolução Francesa, equipamentos para cá, e começou a politicagem ao redor Possivelmente Delmiro Gouveia passou por esse processo. Delmiro Gouveia possuía, justamente nesse período do algodão, máquinas de tear,
Ele trouxe da França, ele trouxe da Inglaterra. E como nesse período a economia, os produtos que eram vendidos, os tecidos, as confecções que eram vendidas, comercializadas aqui no Brasil, basicamente elas eram produtos ingleses, eram comprados da Inglaterra. E aí Delmiro Gouveia resolve desenvolver uma produção dessa. É justamente ele quem cria a usina elétrica, hidrelétrica de Paulo Afonso. E aí, como é uma outra história, ele acabou sendo assassinado porque ele representava uma ameaça. Há quem diga até que a morte dele teria sido encomendada por questões de comércio, questão de concorrência. Mas voltando, retomando aqui a questão de Águas Belas, é interessante você acompanhar esse desenvolvimento de Águas Belas a partir dos seus ciclos econômicos, que quando surge o bicudo, a praga do bicudo no algodão, aí praticamente Águas Belas deixou de produzir algodão. Então foi uma coisa assim, um choque econômico na economia de Águas Belas. E aí se buscou uma alternativa. Se sabe quanto tempo durou esse algodão, o tempo? A produção de algodão, ela vai final de 1800, 1880, 1850, a partir de 1850, a partir daí, até por volta de 1920, no máximo 1910, por aí assim. Sei. Porque a partir daí você já tem Águas Belas já produzindo feijão. Então ela já não produz mais o algodão com a mesma escala, com a mesma quantidade que produzia antes. Entendo. Digamos assim, com a mesma ênfase, com a mesma garra que produzia antes. Aí ela vai... E Tiê, para o acontecimento disso, de ter mudado esse ciclo, hoje a gente sofre muito com a seca. Naquele tempo já existia isso ou nós estamos numa transformação? A seca toda a vida existiu. A seca de 1930 foi uma das piores secas que existiu. Seca no Nordeste é periódica. A cada 10 anos as secas elas aparecem toda a vida, elas apareceram. Agora, como a região era muito mais bem preservada, ela produzia também uma quantidade maior de água aqui próxima à Serra do Comunati. Mas, em épocas passadas também, as chuvas elas eram muito mais constantes. Entendo. Então, as terras acabavam produzindo mais. Então, quem pôs limite ou quem pôs fim à produção do algodão em Águas Belas foi justamente a praga do bicudo. Então, porque você vê que Águas Belas ainda hoje ela não tem um comércio grandiosamente desenvolvido. Isso. Mediano ainda. É um comércio grande, mas não chega a ser um comércio que possa competir com outras cidades, tipo Arco Verde, Arapiraca, Garanhuns, Caruaru, as coisas assim, apesar da feira. Mas aí, nós retomando aqui, a questão, aí começamos a produzir o feijão. Então, a partir de 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 1960, aí quando vai 1960, essa produção de algodão, aliás, de feijão, ela concedeu a Águas Belas o título de capital pernambucana do feijão. Nós produzíamos uma quantidade tão grande de feijão, tanto produzíamos como comprava dos municípios vizinhos, que Águas Belas vendia muito feijão para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas, para outras regiões. Então, eu ainda, por volta dos meus 10, 11 anos de idade, ainda vi os armazéns aqui abarrotados de feijão. Então, os homens ricos de Águas Belas, os senhores comerciantes de Águas Belas, os homens ricos, eles eram justamente aqueles que tinham armazéns de compra e venda de feijão.
Então, de feijão e milho, capital pernambucana do feijão. Mais tarde, interrompendo a sua pergunta, mais tarde você tem justamente o quê? Você tem, com a seca, Águas Belas começa a enfraquecer na produção do feijão, aí Águas Belas começa a produzir o quê? Ela volta às suas origens de praticamente 200 anos atrás e começa a produzir em larga escala o gado leiteiro, produção do gado leiteiro. Então, hoje, o comércio de Águas Belas, eu toda a vida fui uma das pessoas, mesmo quando vereador, que defendia que os políticos, de uma forma geral, eles deveriam se preocupar muito com o produtor rural, porque Águas Belas não tem indústria, não tem grandes empresas, não tem indústrias que possa garantir a sobrevida da população. Então, a economia, ela vem do campo, basicamente, ela vem do campo. É justamente por isso, retomando a um passado, lá por volta de 1950, por volta de 1940, 1950, meados de 1960, nós tivemos um prefeito aqui em Águas Belas que ele não concordava com a ideia que Águas Belas deveria ter escola para as pessoas não estudarem e ficarem muito sabidas. Segundo esse prefeito, eu acho que década de 1920, algumas pessoas foram pedir a ele para que ele implantasse algumas escolas aqui em Águas Belas, e ele disse com todas as letras: para que escola em Águas Belas? O povo que estuda fica muito sabido. E, ironicamente, esse prefeito hoje recebe o nome de várias escolas aqui. Já conheci até 3 escolas com esse mesmo nome desse prefeito que não gostava de escola, porque parece que cultura, assim propriamente dita, as pessoas não gostam muito aqui que se dê apoio à cultura, que se desenvolva a cultura. Eu não sei explicar, isso é um fenômeno. Mas isso é comum, eu acho que até no mundo inteiro, né? Hoje está muito mais fácil, a globalização, a internet e tudo, porque ele se sentia muito ofendido. Tipo, se ele souber o que eu sei... se ele souber o que eu sei, eu não vou estar aqui. E se ele souber mais do que o que eu sei, vai ser pior ainda. Eu vejo isso até no meio empresarial. Às vezes a gente vai conversar com outras pessoas e eles escondem o que eles sabem, não quer passar porque tem medo de você pegar a ideia deles. Eles não fazem acontecer e tem medo que outras pessoas façam melhor do que eles. Tem mais alguma... Assim, a gente viu até 1900, né? E a gente vê que tudo que aconteceu no passado, até hoje, se repete. Que a gente tem a agricultura, a gente tem a pecuária, a parte do gado, que é muito... Hoje, o quê? Águas Belas é uma das principais bacias leiteiras de Pernambuco. Justamente. Aí, quando nós não conseguimos mais plantar cana-de-açúcar, não conseguimos plantar mais café, não conseguimos plantar mais o algodão, não conseguimos mais colher feijão, perdemos o título de capital pernambucana do feijão. Então, como Águas Belas é um município tipicamente agrícola, não é? Porque a maioria da população antes habitava na zona rural. Isso tem se dado sentido contrário. Agora, a população rural ela está migrando para a cidade. Tanto é que a cidade está se expandindo bastante. A cidade cresceu, se desenvolveu bastante. Os povoados também, como o povoado Garcia, o povoado de Curral Novo. Campo Grande nem tanto, não cresceu tanto. Tanquinhos também não cresceu tanto assim. Mas Curral Novo e Garcia se destacaram bastante. Foram as 2 regiões que se destacaram bastante. Então, Águas Belas, já por volta de 1970, 1980, justamente no período de 1980 até 2000, vamos dizer assim,
Águas Belas tornou-se uma das maiores bacias leiteiras do estado de Pernambuco. Nós perdemos o título de produtor de algodão, perdemos o título de produtores de cana, perdemos o título de produtores de feijão, né, como éramos conhecidos, capital pernambucana do feijão, e retomamos a questão da bacia leiteira. Então, é importante nessa nossa conversa, cara a cara, tipo Marília Gabriela, que você perceba que a vida de uma população, a vida de uma cidade, ela está literalmente ligada à forma com que ela produz. Hoje, Águas Belas tem o gado, mas Águas Belas já tem outras formas de produção também. Nós já temos, por exemplo, algumas fábricas de doce aqui, algumas fábricas de queijo instaladas aqui, né? Já temos nós temos, por exemplo, a fábrica de laticínio de Belo, nós temos a fábrica de doce Santa Quitéria de Gerailto. Santa Terezinha. A Santa Terezinha, perdão. A Santa Terezinha de Gerailto. Nós temos gente aqui produzindo em pequena escala, confecção. Então, o comércio começa a se desenvolver, ele começa a crescer, ele começa a perceber. Já temos a presença, até graças ao incentivo do atual prefeito Luiz Haroldo, o incentivo de outras empresas para virem se instalar aqui. Algumas empresas, algumas empresas de comércio aqui. Já temos a presença de universidades aqui, como é o caso da Uniaselv. A Unicesumar também. A Unicesumar, a Uniaselv, que já está com quase 1.000 alunos. Isso. Então é uma coisa muito boa. Eu sou de uma época que nós estudávamos, os professores que estudavam na Universidade de Garanhuns, chegamos muitas vezes a ir até de caçamba para Garanhuns. Nossa. Estudar de caçamba. Outros, depois, quando se modernizou muitas coisas, alugavam carros. Eu vejo hoje em dia os estudantes daqui de Águas Belas, uma grande parte de pessoas indo estudar em Garanhuns, eles vão de ônibus, vão de vans, mas naquela época nós enfrentamos esse desafio. Mas isso não quer dizer que nem por isso nós deixamos de fazer. O senhor falando aí, eu lembrei de uma história que o senhor me contou uma vez, que para ir, o senhor pegava carona. E teve uma vez que o senhor teve que se esconder no mato e pedir para a mulher... Porque como é que foi era essa a professora Nidinha. Sim. Era a Nidinha, nós não tínhamos dinheiro para pagar o ônibus na época. E aí nós íamos ali para onde hoje é o posto Birundão, na margem da BR, por volta de 5h30 da tarde, ficávamos lá e pegávamos carona de caminhão. Eu cheguei aí em cima de caminhão. Vixe. E de volta a gente pegava o Corujão, o ônibus que passava por aqui. Que no caso, que ele ia para Paulo Afonso, é? Que ia para Paulo Afonso. Sim. Então, Nidinha era a minha companheira de infortúnio, no caso. E muitas vezes eu dizia, muitas vezes os caminhoneiros não paravam, e aí ela dizia, Isaquiel, ela me chamava de Isaquiel, que ela até, por sinal, foi minha professora, eu fui aluno da professora Elba. Sei. Eu tive 3 professoras indígenas, índias, e às vezes ela dizia, Isaquiel, te afasta, fica ali de trás da moita, eu dou com a mão. Quando o caminhoneiro passar, que parar, e tu sai da moita, aparece, e nós vamos juntos. E assim nós fazíamos. Era divertido, ninguém lamentava, ninguém botava culpa em ninguém, não tinha Ministério Público para a gente pedir, não precisava, não tinha o que ir para a porta de prefeitura ou de câmara. Sei. Não estou criticando as pessoas. Na época nós não tínhamos o que fazer. E hoje Tinha, você mas era que vê a enfrentar dificuldade que existia, mas quem queria ir atrás e conseguia estudar. nós tivemos o professor Luciano também, que foi expulso
Mas É outra história. Para fechar, são longas histórias. Para fechar esse ciclo de conversa aqui, a questão é importante que as pessoas percebam que a vida econômica de um município, ela depende da capacidade, ela não depende da capacidade de um político, como muitas vezes as pessoas querem jogar toda a responsabilidade em cima da questão de um líder político, de uma liderança política. Mas a liderança política, ela atua em cima justamente daquilo que se produz. Hoje, Águas Belas já tem, podemos dizer, um comércio mais desenvolvido. Em épocas passadas, nós tivemos aqui a presença da Caixa Econômica. O Banco do Brasil hoje está numa situação dificílima, mas a Caixa Econômica, o Bandep, o Banco do Brasil, Nordeste, o Banco do Nordeste, o Santander. Então, essas coisas... Teve até Itaú aqui um tempo. Itaú também. Essas coisas são importantes para o município dar sustentação econômica à sua população. Isso é importante. Então, cada vez que alguém vem lá de fora, se instala aqui em Águas Belas com o seu comércio, ele não representa uma ameaça para ninguém, mas ele representa, isso significa que o município está se desenvolvendo. E aí eu quero chamar a atenção para a questão da agricultura, da pecuária leiteira aqui de Águas Belas, né? Que ela tenha o apoio necessário para que o município continue gerando riqueza e dando capacidade de educação, saúde, cultura e, acima de tudo, a questão econômica, para que o município, de fato, possa dizer ao cidadão que ele o acolhe, que ele pode garantir a sobrevivência disso. Que aí é interessante, quando o município não tem esse desenvolvimento, grande parte da população, principalmente aqueles que estudam, eles vão embora da sua cidade e vão prestar serviço em outro município. Tem pessoas que falam, mas o pessoal vai embora de Águas Belas e acham até ruim por conta disso. Mas eu vejo diferente. Eu já cheguei a ver assim, outro tempo. A pessoa, ela tem, ou ela vive na condição que a gente está, ou ela tomou uma decisão de evoluir. E muitas vezes a cidade não oferece essa oportunidade. Se o cara é engenheiro elétrico, ele vai fazer o quê em Águas Belas? Não é verdade? Se o cara é especialista em um segmento que aqui não existe, ele vai fazer o quê em Águas Belas? Acaba que ele toma uma decisão, e nessa decisão ele para de viver na condição que está sendo imposta, que é como o senhor falou aí, muita gente vai lá e reclama com o prefeito, e pede, e vai reclamar não sei o quê. Não é melhor ele tomar uma decisão, investir em educação, como o senhor fez lá atrás, investir algo que traga a ele um retorno, não só financeiro, mas um retorno de bem-estar. E isso, eu estou vendo que isso é cada vez mais comum acontecer. As pessoas estão se desligando da condição e tomando uma decisão e indo para outro segmento ou outra área. Mas hoje em Águas Belas está acontecendo o fenômeno seguinte. Hoje nós já temos muitos filhos de Águas Belas que se formaram na área de medicina, que estão atuando aqui, montando seus consultórios aqui em Águas Belas. Isso é muito importante. Isso. Porque são filhos de Águas Belas que estudaram, se formaram e estão retornando para servir ao seu povo. Nós temos também outros na área da veterinária também, estão estudando e estão retornando para Águas Belas e criando seus espaços, buscando seus espaços. Temos alguns engenheiros também, advogados, nós temos uma imensidão muito grande de advogados, de pessoas que se formaram, inclusive tem gente habilidosíssimas aqui em Águas Belas, não vou citar nomes, para não dizer que esqueceu de fulano,
Mas nós temos aqui grandes advogados de renome lá fora, e isso é muito importante. Eu acho isso fundamental. Você de Águas Belas contribuir. Por exemplo, você chegou em Águas Belas, se instalou, e aqui você montou a sua gráfica. Porque antes, quando a gente queria imprimir um calendáriozinho, um convite de missa de 7º dia ou de 30º dia, você tinha que buscar uma gráfica lá fora. Hoje aqui você já presta esse serviço. Então isso significa dizer que o município está se desenvolvendo, ele está se tornando mais acolhedor, ele está dando oportunidades. E apesar de que algumas pessoas por vezes chegam a criticar o prefeito, o atual prefeito, mas ele tem feito um esforço hiperconcentrado em dar cada dia mais oportunidades para que os filhos de Águas Belas eles permaneçam em Águas Belas. Ele tem dado essa oportunidade, ele tem buscado trazer faculdades para Águas Belas, dado essa oportunidade, desenvolver a agricultura familiar. As pessoas têm falhas no governo, naturalmente. Claro. Onde é que não existem falhas? Mas as pessoas precisam ver também aquilo que de bom acontece. Eu, quando tinha, num passado aí não muito distante, alguns prefeitos que porventura eu não simpatizava com a forma política deles exercerem a função, mas quando eles faziam alguma coisa ou construíam alguma coisa em Águas Belas, eu prontamente elogiava aquela atitude. Então eu preciso ver aquilo que é positivo, mas eu posso enxergar também aquilo que é negativo sem causar nenhum pânico assim. De forma que é importante hoje Águas Belas ela ainda continua sendo dependente da pecuária leiteira. Você vê, nós temos uma das maiores feiras de gado aqui da região. Nós temos uma das maiores feiras livres, nós só perdemos mesmo para Caruaru. A Feira de Águas Belas, ela é histórica, ela é turística. Águas Belas tem algumas coisas dentro da área do turismo que infelizmente não avançou. E se alguém me cobrar, mas você foi secretário de turismo, mas não tem, infelizmente não avançou. Porque o turismo depende de acessibilidade. O turismo depende de apoio. Então não é um secretário que vai fazer acessibilidade às atrações turísticas. Mas aí nós temos um potencial, vou deixar você questionar. Aí nós temos um potencial incrível, nós temos a Serra do Comunati, nós temos cerca de mais de 200 nascentes de água doce, pura e cristalina na Serra do Comunati. Nós temos a Cachoeira do Lamarão, que é um atrativo turístico aqui da região, que vem muita gente de Alagoas para tomar banho na Cachoeira do Lamarão e que muita gente de Águas Belas nem conhece. Nós temos um resquício de Mata Atlântica, uma área de preservação ambiental carente de ser tombada, preservada, criar uma APP na Serra das Antas. Nós temos alguns casarões antigos, nós temos uma igreja, a Igreja Matriz, que tem 257 anos de existência. Nós temos aqui nós temos cerca de 8 sítios arqueológicos que datam que são antigos, aproximadamente cerca de 12, 14 mil anos atrás, essas pinturas rupestres foram feitas. Então você tem a comunidade indígena Funiô, que é a única do Nordeste que mantém a língua materna. Isso é de grande importância, isso é de fundamental importância.
O estado de Pernambuco tem cerca de 13 povos indígenas, 13 nações indígenas. Das 13, a única que mantém a língua materna é justamente o povo Funiô. Além da língua materna, eles mantêm o seu ritual do Oricuri, celebrado, mantido em segredo, da forma dele, que é a alma do povo Funiô. Então, é um povo que tem uma cultura milenar. Então, Águas Belas precisa abrir os olhos para essas coisas do turismo também, da cultura também. Precisa ver o potencial que nós temos. Precisa enxergar isso. E isso tem uma necessidade de investimento, de respeito ao povo indígena, de respeito à cultura, à alma indígena. Então, é Águas Belas. O senhor falou do turismo e eu acompanhei. O senhor foi o quê? Secretário por 12 anos, né? Cultura, turismo e meio ambiente. E hoje, eu junto com alguns integrantes da CDL, a gente participa de um programa do SEBRAE, onde a gente está fazendo um trabalho focado no desenvolvimento econômico da região do Agreste Meridional. E nesse trabalho a gente começa a levantar as hipóteses. E nesse trabalho a gente começa a levantar algumas situações, onde o turismo não tem como somente o poder público resolver essa questão. Principalmente numa cidade que nem a gente, que é carente, que é pequena, o recurso financeiro é limitado. Se não tiver o incentivo do empresário, alguém que tenha essa visão e faça se desenvolver, com o apoio, é claro, da instituição pública. O senhor falou ali da estrada, do Lamarão do Acesso. Eu vejo, claro que é diferente comparar, mas lá no parque aquático aqui de Sandal Parque, eles fazem a pista inteira ligando o Sandal Parque, em Saloá, até Bom Conselho. Eles, por conta própria. Claro que deve ter algum incentivo também, mas se só o governo ou só a iniciativa pública, não é possível explorar tanto esse potencial que a gente tem. Como o senhor falou aí, a gente tem tanta coisa para ser lapidado, tanta pedra preciosa que ainda não foi descoberta, que aí chega a ser lamentável. Eu fui lá apresentar, até pedi para a menina que está como secretária hoje, sobre algumas coisas que a gente já tem, né? Quando chegando lá, eu disse, poxa, como é que a gente tem tanta coisa a ser explorada, mas eu não consigo trazer alguém para ir, de fato, ser guiado até esse local e ter alguma pessoa, um guia turístico mesmo, não consegue se ter. A gente já alongou bastante o assunto. Obrigado por ter aceito o convite da gente aí. E dentro do seu currículo aqui, dentro da sua biografia, tem tanto assunto que eu acho interessante da gente falar, que provavelmente, muito provavelmente, você vai ser convidado outras vezes para fazer parte do nosso podcast. Eu agradeço a você, eu agradeço a equipe técnica que está ali também, e agradeço aos ouvintes, e espero que, de fato, porque assim, é muita coisa, de fato, para se falar. E como você vê, eu não tenho nenhum rascunho. Eu não tenho nenhum rascunho, mas espero ter correspondido, espero ter dado a minha contribuição. E agradeço mais uma vez, muito obrigado, até a próxima oportunidade. Tá certo. Bom? E a gente teve uma aula e ficou um registro histórico, né? Para quem possa acompanhar, para quem tem até preguiça de ler um livro, vai ver um retalho do livro, né? Uma partinha do livro. Thier, muito obrigado. E hoje foi o nosso Moreira Cast. Valeu, pessoal!